Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo e Cidades. Vamos mergulhar em descobertas fascinantes, onde cada cidade é uma janela para uma vida extraordinária. Prepare-se para embarcar em uma viagem inesquecível. No vídeo de hoje você vai descobrir as 10 curiosidades sobre a capital do Amazonas, em Manaus. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Prepare-se para mergulhar em um oceano de curiosidades sobre essa cidade encantadora. Deixe-se envolver pela riqueza cultural, história fascinante e belezas naturais de Manaus. Você não vai querer perder essa viagem. Adentre os segredos de Manaus e embarque nessa jornada única de conhecimento. Nossa primeira parada é na história da educação brasileira. Sabia que a primeira universidade do Brasil foi fundada em Manaus? A Escola Universitária Livre de Manaus foi a pioneira nesse cenário, oferecendo cursos que abrangiam diversas áreas do conhecimento. Embora tenha enfrentado desafios ao longo do tempo, a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, como é conhecida hoje, floresceu e se tornou uma instituição renomada, com dezenas de cursos de graduação, mestrado e doutorado. Com 25 mil alunos e 1,5 mil professores, a UFAM é um verdadeiro polo de ensino e pesquisa. Além do legado educacional, Manaus tem uma forte influência dos ingleses. Durante o ciclo da borracha, a cidade prosperou e se desenvolveu graças ao comércio com a Inglaterra. Os ingleses deixaram um legado duradouro, como o mercado municipal, o prédio da alfândega e o famoso Porto de Manaus. O primeiro campeonato de futebol do Amazonas foi organizado pelos ingleses em 1914, com o Manaus Athletic Club conquistando a vitória. Um século depois, Manaus sediou um dos jogos da seleção inglesa, trazendo à tona essa conexão histórica entre as duas culturas. Prepare-se para ficar boquiaberto com a próxima curiosidade. Em Manaus abriga o maior porto flutuante do mundo. Essa obra de engenharia impressionante permite que 4 navios operem simultaneamente durante o ano todo e mais 3 navios durante a cheia do Rio Negro. Com um sistema adaptado às variações do nível do rio, o porto flutuante é fundamental para o comércio e o transporte na região amazônica. Não há dúvidas de que Manaus é uma cidade que não teme desafios e sabe encontrar soluções inovadoras. Falando em inovação, você sabia que Manaus tem uma calçada tão deslumbrante quanto as famosas calçadas cariocas? O Largo São Sebastião é o lugar onde essa joia arquitetônica se encontra. Com um piso formado por pedras portuguesas em preto e branco, essa praça é uma verdadeira preciosidade histórica. Ali, você encontrará monumentos icônicos, como o Monumento de Abertura dos Portos, a Igreja de São Sebastião e, é claro, o majestoso Teatro Amazonas. Essa região é o coração cultural de Manaus, e é impossível não se apaixonar pela atmosfera vibrante e cheia de história que permeia as ruas. Agora, vamos desvendar um fato surpreendente: quase toda a população do Amazonas reside em Manaus. Imagine um estado tão vasto quanto a França, a Espanha, a Suécia e a Grécia juntas, e, ainda assim, a maioria dos habitantes está concentrada na capital. Com cerca de 2 milhões de pessoas, Manaus é uma metrópole vibrante e diversa, abrigando uma mistura de culturas e influências. Engana-se quem pensa que o clima em Manaus é igual ao de outras regiões do país. Aqui, a chuva faz parte do cotidiano, especialmente no verão. Prepare-se para dias úmidos e refrescantes, com mais de 2.200 milímetros de chuva anualmente. Entre dezembro e maio, as precipitações atingem seu pico, enquanto o período entre junho e novembro apresenta uma diminuição significativa. No mês de setembro, o calor atinge níveis recordes. Em Manaus, você vivenciará um clima único, onde as chuvas e o sol se entrelaçam em um balé de elementos naturais. Agora vamos revelar um dado surpreendente sobre a arborização em Manaus. Apesar de ser conhecida como a capital do Amazonas, a cidade possui apenas 25,1% de cobertura vegetal em suas áreas urbanas. Embora seja fácil imaginar Manaus como um paraíso verdejante, os números mostram uma realidade diferente. A falta de árvores nas áreas urbanas é uma questão a ser enfrentada, mas há esforços sendo feitos para aumentar a cobertura vegetal e criar um ambiente mais sustentável e saudável para todos. Você já sonhou em ir para o Caribe? E se eu te dissesse que você pode chegar lá de carro saindo de Manaus? Sim, é possível. Antigamente, era comum os manauaras viajarem de carro até a paradisíaca ilha de Margarita, na Venezuela. Com a moeda brasileira mais forte e a viagem durando aproximadamente 2 dias, muitas pessoas se aventuraram nessa jornada. No entanto,
Com a crise econômica e política enfrentada pela Venezuela, essa rota tem sido menos utilizada. Ainda assim, a possibilidade de chegar ao Caribe de carro a partir de Manaus é uma prova do espírito aventureiro e explorador dos habitantes dessa cidade. Agora, vamos explorar os sabores de Manaus. Tomar café da manhã fora é parte integrante da cultura local. Os cafés da manhã são verdadeiras festas gastronômicas, e os manauaras sabem como aproveitá-los. Nos finais de semana, esses locais ficam lotados, e é preciso chegar cedo para garantir seu lugar. Imagine-se saboreando um delicioso x-caboquinho, um pão recheado com tucumã, queijo coalho e banana frita. Ou quem sabe se deliciar com um bolo de macaxeira ou uma tapioca gigante. As opções são infinitas e certamente satisfarão os paladares mais exigentes. Você sentirá o sabor único e autêntico da culinária local, repleta de ingredientes amazônicos que encantam e surpreendem. E, por fim, não podemos deixar de mencionar a paixão dos manauaras por peixes. Sendo uma região privilegiada pela abundância de rios e lagos, não é surpresa que os habitantes de Manaus sejam verdadeiros apaixonados por peixes. Os sabores únicos e deliciosos dos peixes de água doce, como o tambaqui e o pirarucu, fazem parte da culinária local e são apreciados por todos. É uma verdadeira festa gastronômica para os amantes de frutos do mar e uma oportunidade imperdível para explorar novos paladares. Agora que conhecemos algumas das incríveis curiosidades sobre Manaus, é hora de se perguntar por que não visitar essa cidade fascinante. Manaus é um verdadeiro tesouro que precisa ser descoberto e valorizado. Seu patrimônio histórico, suas belezas naturais e sua cultura vibrante são motivos mais do que suficientes para planejar uma viagem inesquecível. Imagine-se explorando as ruas históricas, admirando a arquitetura majestosa do Teatro Amazonas, passeando pelo mercado municipal e experimentando as iguarias locais, navegando pelos rios da Amazônia e explorando a flora e a fauna exuberantes da região. Deixe-se envolver pela hospitalidade calorosa dos manauaras, pela música e dança típicas e pela magia única que envolve essa cidade. Então, você conhecia alguma dessas 10 curiosidades de Manaus? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal Mundo e Cidades.